Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Reis, o primeiro e o segundo livro de Reis. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós estamos falando do reino dividido, que vai até o capítulo 10 do segundo livro. E dentro desta divisão, nós estamos ainda na divisão do reino, que vai até o capítulo 14 do primeiro livro. Muito bem, aqui nós vamos ver, a partir do capítulo 13 até o capítulo 14, a história de um homem de Deus que veio de Judá. Deus mandou este profeta de Judá para o reino do norte. Ele não é identificado. E aqui nós vamos ver uma questão interessante. Não precisa ser identificado, não precisa ser festejado. As pessoas que vão fazer a obra do Senhor podem ser não identificadas, podem ser não se conhecer absolutamente nada delas, mas elas vão seguir as ordens do Senhor, vão seguir as orientações do Senhor. Ele vai até o altar onde Jeroboão estava agindo como sacerdote, o que era proibido pela lei, nós vimos isso no vídeo passado, e ele profetiza a destruição daquele altar e a destruição de todos os sacerdotes por ordem de Yahvé, por ordem de Deus. E é interessante que ele vai dizer qual é a pessoa que vai fazer isso. Ele cita especificamente Josias. Nós vamos ver lá no final do livro 2 dos Reis a história de Josias e vamos ver que Josias vai cumprir esta ordem pelo Senhor. Os sinais disso é que o altar seria despedaçado e as cinzas seriam espalhadas. E aí o que acontece? Jeroboão, muito do zangado, estica o braço, ele estende o braço em desafio para o profeta, dizendo: pega ele. Quando ele faz isso, o braço de Jeroboão seca, ou seja, ele fica paralisado. Quando ele fica paralisado, o rei então pede, por favor, para que ele recupere o braço. Ele ora ao Senhor e o seu braço é recuperado. Então veja, esta é uma lição muito profunda que o Senhor está dando para Jeroboão. Imagina-se que ele vai ouvir e que ele vai cumprir. Engano nosso, não vai acontecer isso. O rei então convida este profeta para compartilhar uma refeição em sua companhia. Isto era típico daquela região, daquela época. Era uma hospitalidade que seria um costume sagrado. Mas o profeta não poderia fazer isso. Porque se ele fosse fazer uma refeição, isto significava que Jeroboão tinha sido desculpado e que o Senhor estava com ele, o que não era verdade. Então, o profeta não poderia fazer isso, porque não havia desculpa para os atos de Jeroboão. Se ele tivesse essa refeição, a impressão é de que havia sido ganho o favor de Yahvé. Então não era próprio fazer negócio com um rei que era um rei apóstata. E ele vai embora. Portanto, ele estava proibido de confraternizar, ele estava proibido de se prolongar, ele estava proibido de comer, beber, ficar por um tempo lá, exatamente para evitar qualquer contaminação. Pois muito bem, o que se dá na sequência é que um velho profeta do próprio Betel, um idoso, ele vai até o profeta de Judá. Ele mostra interesse onde é que ele está. Indicam para ele, ele pega o seu jumentinho
e vai até o profeta de Judá. E conversa com ele, vai ali numa conversa, olha, eu também sou profeta, e um anjo veio me falar que eu viesse aqui te convidar para você, então, comer comigo. Venha à minha casa, eu também sou profeta, vamos, né, confabular, vamos dividir uma refeição. O profeta, desapercebido da cilada, ele acaba indo para lá. Ele acaba indo. Então ele percebeu aqui, quando já era tarde, que ele havia desobedecido a Deus. Quando eles estavam comendo, o velho profeta recebe agora uma mensagem de verdade e diz para ele: olha, você errou, você desobedeceu e o Senhor então vai te punir pela tua desobediência. Olha como era séria a apostasia, a idolatria naquele lugar. Ele não tinha comido ainda, ele estava fraco, ele estava frágil, se deixou levar pela conversa do profeta mais velho, né? Esquecendo-se que era mais importante obedecer a Deus do que uma eventual profecia. Um anjo falou, tá, mas o que Deus falou? Você ainda está em cumprimento da palavra de Deus. Portanto, você vai cumprir a palavra de Deus e você não vai se deixar levar porque um anjo te disse isso ou aquilo, principalmente quando não havia confirmação, né, do Senhor. Ele então ele mentiu, seduziu o novo profeta. Será que foi uma mentira? Será que foi um teste? Será que ele estava testando a fidelidade, né, do profeta de Judá? Será que ele deveria recusar, mesmo sendo um agente divino, o anjo a convidá-lo? Será que o velho teve uma visão falsa, um equívoco? Para ele era verdade, ele não estava mentindo, ele achava que realmente era daquele jeito. Então nós não sabemos. O fato é que ele desobedeceu, ele fez errado e, portanto, ele iria sofrer as consequências disso. Aceitando o convite, a morte, portanto, dele estava determinada. E a morte não seria pacífica, a morte seria violenta. E o seu sepultamento não seria decente, porque ele não seria levado para a sua terra, ele não seria sepultado nos sepulcros da sua própria família, ele estaria sendo sepultado numa terra idólatra, na apóstata Betel, ali onde não havia a presença e o gosto de Deus. Ele agiu contra um mandamento claro. Meu amado, cuidado. Se Deus determina que você faça de um jeito, não interessa quem te fale para fazer diferente. Não interessa. Esta é a palavra de Deus, o mandamento de Deus. E é assim que você tem que agir. Porque senão você vai ficar à mercê do julgamento de Deus. Deus, então, repreende, através do profeta velho, repreende o profeta de Judá. Nós não sabemos o nome de nenhum dos dois. Nenhum dos dois é conhecido. O nome não é dito. Ele então pronuncia uma maldição. O profeta velho pronuncia uma maldição contra o profeta novo, por ordem do Senhor. Ele sai, ele volta para casa, sabendo que haverá alguma coisa. E no caminho, um leão o ataca e o mata. E é interessante, porque o leão o mata, mas não lhe despedaça nem lhe come. O leão não atinge, não pega o jumento que está com ele. E o leão fica deitado do lado do corpo dele, não deixando que ninguém se aproxime. Quando o velho fica sabendo disso, ele pega um outro jumento, e ele vai até o morto.
ele recolhe o corpo e ele manda que se sepulte o profeta de Judá no seu próprio sepulcro. E ele pede que, quando ele morresse, ele fosse enterrado lá. E, eventualmente, isso acontece, nós vamos ver isso lá na história de Josias. Tá? O leão aqui, ele está significando, representando o instrumento da ira do Senhor. Tá? O instrumento, o velho, foi um instrumento do erro, o leão, o instrumento da ira, tá? E o novinho, né? O profeta de Judá, ele representa aqui a falta de vigilância de um instrumento que estava sendo usado pelas mãos do Senhor. O profeta Aías, ele recebe mais uma profecia acerca da casa de Jeroboão. Esta profecia vem de encontro com tudo que Jeroboão estava fazendo. Então Deus disse a Aías: olha, a mulher de Jeroboão vai chegar e vai fazer um pedido para você. Ela está vindo aí. Ela está vindo disfarçada, mas é ela. E aí você vai dizer isso para ela. E de fato, quando ela chega, por ordem de Jeroboão, ela leva uma oferta. Era interessante que ela leva comida, né? Isso era uma coisa comum toda vez que você fosse ter entrevista com uma pessoa famosa, de uma pessoa poderosa, de um profeta, por exemplo, você levava alguma coisa. Ela leva comida e mel, bolos, etc, etc. E quando chega lá, ela fala a respeito do seu filho, do filho de Jeroboão, Abias. Abias quer dizer meu pai é Iavé. Mas Deus tinha uma palavra para Abias, Deus tinha uma palavra para a mulher, Deus tinha uma palavra para Jeroboão. Qual era esta palavra? O profeta relembra que Jeroboão teve toda a chance do mundo. Jeroboão foi beneficiado por Deus. Ele era de origem humilde. Quem era Jeroboão para ascender ao trono? O trono que um dia foi de Davi. Não tinha condições, mas Deus fez isso. Ele dividiu o reino para dar a Jeroboão um pedaço do trono. Um pedaço do trono. Né? Ele foi alçado à liderança. Ele era objeto de uma promessa clara e poderosa. A promessa era: você tem um reino ao seu dispor. Amados, às vezes nós ganhamos de Deus benefícios, nós ganhamos de Deus coisas para as quais nós não merecemos ou não teríamos condições nenhuma de obter. Deus está lembrando isso para Jeroboão. Então, ele está dizendo o seguinte: olha lá, você vai perder o reino por conta das tuas ações, porque você é idólatra, você é corrupto, você vai perder o trono. Tá? E a criança? A criança vai morrer. Ah, mas como é injusto isso da criança morrer. Amado, só para você ter uma ideia, nenhum dos de Jeroboão tiveram um sepultamento decente. Deus permitiu, porque ele viu o bem naquela criança, Deus permitiu que ela fosse tirada antes dela ver a corrupção, dela sofrer a corrupção, dela sofrer a idolatria, porque o coração dela era bom. E, portanto, Deus permitiu um sepultamento em paz. Ele foi o único, diz a palavra de Deus, o único da família que foi sepultado. Por quê? Porque permanecer insepulto, permanecer sem sepultura, era uma maldição. E isso aconteceria a toda a família de Jeroboão, menos esta criança, no qual Deus viu algo de bom.
Quando Jeroboão morre, quem assume no seu lugar é Nadab. Jeroboão reina 22 anos. E dentro de todo esse tempo houve guerra dele com Judá. Quando Nadab assume, Roboão já é morto, Asa já era rei em Israel, já era o seu segundo ano de reinado. Jeroboão reinou 2 anos a mais do que Roboão. Então, Asa era rei em Israel. E agora, com a predição da destruição de toda a casa de Jeroboão, segundo o profeta Aías, então isto acontece. Nadab reina por apenas 2 anos. Ele reina de 909 até 908 a.C. E ele é assassinado por Baasa. Portanto, a primeira dinastia do reino de Israel teve apenas Jeroboão como seu primeiro rei, por 22 anos, e Nadab por 2 anos. Portanto, a primeira dinastia de Israel teve apenas 24 anos. E ela se desfaz e vai reinar, então, no lugar de Nadab, Baasa. Roboão, por sua vez, era filho de Salomão. Nós vamos fechar aqui o reinado de Roboão. Roboão a gente já sabe, era filho de Salomão, e por conta dele, por sua falta de sabedoria, o reino é cingido, o reino é dividido. Né? Salomão teve Roboão com uma amonita, não era israelita, não era judia, ela era Naamã de Amon. Ele reina por 17 anos, ele reinou bastante, ele reinou de 930 até 913, e ele tinha começado a reinar com 41 anos, a gente tinha visto isso. Roboão começa a adulterar, idolatrar a partir do seu 3º ano de reinado. Ele estabelece deuses estrangeiros, ídolos, lugares altos e os chamados prostitutos cultuais. Estes prostitutos cultuais podiam ser tanto homens prostitutos quanto mulheres prostitutas. Isso fazia parte de um ritual idólatra cananita. Tá? E isso inicia agora, já no finalzinho de Salomão, já por Roboão, e isso permanece por bastante tempo. Durante o seu reinado, lembrem-se que Sisaque, ele não podia atacar, então Salomão, por que ele não podia atacar? Porque a filha dele era casada com Salomão, então ele não queria atacar. Mas quando Jeroboão entra no reinado de Israel, lembrem-se que Jeroboão tinha se escondido no Egito, e ele tinha feito amizade com Sisaque. Ora, quando o reino se divide, quando Salomão é morto, Sisaque não tinha mais absolutamente nada que impedisse que ele fizesse, então, um ataque contra Judá. Né? Sisaque era um faraó, diz a história, da 21ª dinastia líbia. Ele reinou de 945 até 924 a.C. O objetivo desta invasão de Judá pode ter sido uma resposta ao que aconteceu com Jeroboão? Pode. Pode ter sido um desejo de controlar as rotas de comércio na Palestina, no Negueb? Pode, porque Salomão era morto e Roboão não tinha o poder que tinha Salomão. Então ele podia agora dominar, porque antes era Salomão, agora era Roboão. Então eu posso tirar de Roboão estas rotas importantes. Havia 12.000 carruagens, diz a palavra, 60.000 soldados. Depois desta invasão, logo em seguida, Sisaque é morto.
né? E ele invade e ele faz o primeiro saque que o templo passa. O primeiro saque do templo, porque o Salomão construiu o templo, tinha muita riqueza lá dentro. O primeiro saque foi feito por Sisaque. Então, substitui-se, porque ele roubou os escudos de ouro de Salomão, e ele substitui esses escudos de ouro por escudos de bronze. Durante toda a vida de Roboão, houve guerra com Israel. Quando Roboão morre, ele é sepultado também na cidade de Davi. Amém, amados? Bons estudos.